Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a grande discussão aí é se os fundos imobiliários podem recomprar as suas próprias cotas. Lembrando que isso já acontece em ações, né? Ou seja, o Banco do Brasil pode acabar comprando suas próprias ações, assim como a BB Seguridade e outras ações. No caso específico dos fundos imobiliários, eles podem comprar cotas de outros fundos imobiliários, tanto que existem os famosos fundos de fundos, e agora liberado aí para os fundos comprarem as cotas do próprio fundo. Diante desse cenário, muita gente vê vantagens e muita gente vê desvantagens. E nós vamos trazer aqui quais são as vantagens e as desvantagens. Para isso, nós vamos pegar um fundo, né, que nem esteja degradado, acabado, como por exemplo um Tordesilha, e um fundo também que não esteja tão bem como o VG e R11, né, porque aí são dois cenários. Vamos pegar um fundo que está numa situação intermediária, como o SARI 11 aqui, como nós podemos observar, o SARI 11 está com a cotação R$ 4,73, se valorizou muito, está com 40% de desconto aí, né? Uma liquidez de 465 mil e subiu 6,56%, por isso que esse dividendo está baixo. Então, a primeira coisa que poderia acontecer seria justamente a valorização da cota. Por exemplo, vamos supor que o SARI 11, ao invés de estar na casa de R$ 4,73, estivesse na casa de R$ 1. Então, a gestora poderia pegar a sua reserva, ou seja, o dinheiro que ela recebe todos os meses, e ela poderia comprar as cotas do próprio fundo imobiliário. Quando ela compra as cotas, ela tira estas cotas do mercado. Essas cotas deixam de ser negociadas. Se essas cotas deixam de ser negociadas, o que acontece? O preço dessas cotas sobe. Por quê? Pessoas vão continuar procurando, só que eu tenho menor número de cotas, que é o segredo do Bitcoin. Por que, que o Bitcoin ele só se valoriza? Porque ele tem quase uma quantidade de moedas fixas, né, moedas digitais, que elas vão ficando cada vez mais escassa. E tudo que é escasso se valoriza, certo? Outro ponto: se você compra essas cotas e elas se valorizam, ou seja, os valores delas sobem, você já não teria mais esse desconto aqui de 40%. Ou seja, iria subir, provavelmente, esse desconto ficaria somente 10%, 9%, né? Também um outro ponto muito importante, quando, por exemplo, o SARI 11 fizesse isso, poderia ser sinalizando para o mercado o que? Confiança, né? Ou seja, o próprio fundo pegou o seu dinheiro, comprou as próprias cotas, acreditando no seu próprio negócio. Porque a primeira coisa que a gente espera quando se investe em um negócio é que a gestora acredite, não que ela abandone. Porque já imagina, se a gestora não acredita no fundo imobiliário, como é que o cotista vai poder acreditar, né? Segundo ponto, aumenta o rendimento por cota. Porque o que pode acontecer? Deixa eu explicar para vocês. Eles dizem, não, a administradora ela compra essas cotas, mas o rendimento não vai aumentar, porque ela continua com essas cotas. Então ela receberia o dinheiro por essas cotas, beleza? Só que o que ela pode fazer? Ela pode pegar essas cotas e guardar em tesouraria ou dar fim a essas cotas, como essas cotas não existissem mais. Como essas cotas não existem mais, né? O que aconteceria com você que é cotista? O seu dividendo, ou seja, o seu provento aumentaria, certo? E a última vantagem é que muitas vezes esse dinheiro que os fundos possuem de reserva ficam lá no caixa, aplicado em renda fixa,
ou esperando alguma oportunidade do mercado. O que é que o fundo poderia fazer com esse dinheiro? Comprar novas cotas, ou seja, comprar as próprias cotas do fundo imobiliário, valorizando a cota, reduzindo o desconto, sinalizando confiança e aumentando a receita, ou seja, seria um uso eficiente desse caixa, certo? E também é uma forma, seria uma forma importante de proteção. Por quê? Porque às vezes o mercado ele olha para um fundo imobiliário e ele fica de ressaca com aquele fundo imobiliário. Todo mundo sabe que aquele fundo é bom, mas o fundo tomou algum tipo de decisão que o mercado não gostou. O que é que o mercado faz? Sai vendendo as suas posições, o fundo despenca e ele quase quebra. Então, o fundo poder comprar as suas próprias cotas é um mecanismo também de proteção. Ou seja, quando o mercado se voltar muitas vezes para destruir um fundo, porque muitas vezes tomou uma decisão errada, que o mercado não gostou, o próprio fundo poder se proteger, aproveitando esse momento de estresse do mercado, ele compra as suas próprias cotas, né, levando para a sua tesouraria, ou seja, recebendo esse rendimento ou aplicando um antídoto contra o estresse do mercado, certo? Quais são as desvantagens? Quais são as desvantagens? Primeiro ponto, redução de liquidez. Olha aqui, ó. O SARI 11 tem uma liquidez de 465 mil, já é baixa. Se o fundo compra essas cotas, você consegue perceber que essa liquidez vai ficar ainda menor. E para você que é cotista, vai ficar mais difícil comprar e mais difícil vender, porque a liquidez é baixa. Outro ponto, menor diversificação do investimento. Porque se o fundo está investindo nele mesmo, ele está aumentando o seu risco na sua própria carteira. Por isso que muitos fundos, o que é que eles fazem? Pega esse caixa e compram cotas de outros fundos. Por quê? Você está diversificando. Imagina aí, o Banco do Brasil investindo no próprio Banco do Brasil. Você aumenta o risco do seu negócio, né? Então, você acaba. Qual é o segredo dos investimentos? A diversificação, certo? Segundo, terceiro ponto, quando o fundo ele investe nele mesmo, pode ser uma excelente alocação, mas pode ser uma péssima alocação, né? Porque os fundos, eles são formados por pessoas, embora tenha um CNPJ, tem uma pessoa física por trás e é normal seres humanos tomar decisões ruins. Por exemplo, o IRDM11 no pico ali que ele estava, já imagina se ele começasse a comprar cotas dele mesmo. Quando veio a crise, ele teria a crise por estar exposto a outros fundos e teria uma crise maior por estar exposto a ele mesmo, certo? Depois, quando um fundo imobiliário ele compra suas próprias cotas, o que ele está fazendo? Ele está valorizando o fundo de forma artificial. Ou seja, não é o mercado que está comprando aquelas cotas, é o próprio fundo que está comprando aquelas cotas estão ficando mais escassas, e por estarem ficando mais escassas, você tem uma valorização daquele ativo, mas não é o mercado que está fazendo, é o próprio fundo, né? Então precisa ter muito cuidado. Outro ponto, quando você pega esse caixa e compra as suas próprias cotas, você está perdendo a oportunidade de investir no mercado. E o mercado ele é muito diverso e ele está sempre dando oportunidade. Não tem nenhum momento em que o mercado não dê oportunidade para você, certo? Então, essa é a minha opinião, trazendo os fatores contras e os fatores favoráveis. Aí você pergunta, qual é a sua opinião? Depende da situação do fundo. Se o fundo estiver saudável e for um estresse do mercado, beleza, vai lá, compra as cotas do próprio fundo, que isso vai ser uma excelente iniciativa. Mas se não for um estresse do mercado,
a queda for consequência de uma má gestão, se o fundo compra as suas próprias cotas, eu acho isso uma péssima ideia, certo? Então, as vantagens e as desvantagens, e os prós e os contras, vão depender, na minha opinião, de como se encontra a saúde daquele fundo, certo? Que é só para eu me posicionar aqui e não ficar aqui em cima do muro. Valeu? Espero que você